Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando essa reunião na Câmara Municipal do Recife. Meu nome é Eurico Freire, vereador hoje do partido Rede. E nós estamos com esse propósito. Já tivemos 2 reuniões públicas, fizemos duas audiências públicas, já tivemos reunião com a gestão, reunião com os usuários, com o propósito de garantir a qualidade do programa Academia da Cidade, programa este que tem prestado um excelente serviço à população da cidade do Recife. O programa Academia da Cidade tem o objetivo de promover a saúde, a qualidade de vida, através da oferta gratuita de equipamentos e profissionais da educação física em espaços públicos de esporte e lazer. O programa Academia da Cidade foi implantado em fevereiro de 2002 com um polo no bairro de Jardim São Paulo. Atualmente a Academia da Cidade realiza 1.000 atendimentos por mês em cada um dos polos, totalizando 40.000 atendimentos. De certo que esses dados possivelmente mereçam alguma atualização, mas se aproxima muito dessa informação. O programa Academia da Cidade, iniciado aqui no estado de Pernambuco, como consequência do seu sucesso, da resposta que foi dada, à expectativa criada com o início do programa, foi um programa assimilado no território nacional. O programa também foi premiado em 2005 pela Fundación Cuidado Humana de Bogotá, na Colômbia, com o título de Melhor Programa de Promoção de Atividade Física da América. Em 2004, a Academia da Cidade foi escolhida como uma das 46 ações exitosas do prêmio David Capistrano, do Ministério da Saúde. Então, temos motivos de sobra para estarmos aqui, mais uma vez, numa tentativa de garantir as condições devidas para o funcionamento do programa, para atender os usuários e também para, sem dúvida nenhuma, não pode deixar de estar atrelado, ver como garantirmos uma melhor condição para os profissionais deste programa. Eu quero convidar à mesa Ricardo Menezes, representando a Prefeitura da cidade do Recife, Tatiana Martins Ferraz, representando o programa Academia da Cidade, e a senhora Liana Lisboa, essa reunião tem como um objetivo principal, não necessariamente nós precisaremos nos ater a este objetivo, mas tem como objetivo principal nós avaliarmos os compromissos assumidos pela Prefeitura da cidade do Recife na nossa última audiência pública, que hoje faz um mês, eu acredito, né? Foi 18, exatamente um mês, foi 20. E na ocasião, um dos encaminhamentos da nossa audiência pública foi fazermos essa reunião de hoje para avaliarmos o que teria de fato avançado, se concretizado, para que nos sirva de instrumentos, tanto quando for o caso para registrar o nosso reconhecimento à gestão, quando não, para que nós possamos cobrar aquilo que foi assumido pela mesma gestão. Então, eu passo agora para as considerações iniciais a palavra ao senhor Ricardo, representando a Prefeitura da cidade do Recife, só para considerações iniciais. Em seguida, nós temos
um documento que foi entregue pelo secretário de saúde, que eu gostaria também de compartilhar com os senhores e as senhoras. E aí nós entramos no momento seguinte, nos compromissos assumidos, o que avançou, o que não avançou e qual será o nosso próximo passo. Ricardo. Boa tarde, bom dia a todos e a todas. Saudar a mesa, na pessoa do vereador Eurico Freire, né, Tatiana, Liana. E espero que hoje aqui seja uma reunião esclarecedora, né, e de acerto, de acordo, né, e de informações com as demandas que foram feitas pela Associação dos Professores de Educação Física. Tatiana Martins. Bom dia. Eu saúdo a mesa na pessoa de Eurico. Essas reuniões são extremamente importantes para o programa, Eurico, e a gente agradece essa oportunidade à APF por estar acionando, né? A gente sabe que faz parte de um pleito maior, que é melhora de condições, né? Tanto para os usuários como para os profissionais. E o programa está aqui para se disponibilizar sempre para que isso aconteça, né? Que isso de fato concretize. É uma luta de todos, né? E a gente sempre está disponível para isso aí também. A luta não é fácil, né, Liana? É difícil, porque algumas coisas não dependem muito do programa, mas a gente vai conseguir. Obrigado, Tatiana. Liana, por favor. Bom dia a todos, obrigado aos profissionais que estão aqui presentes. E agradecer a mesa, né, ao Eurico, pela iniciativa. Muito obrigada, Eurico, pelo seu olhar, né, para a educação física, não só no PAC, mas pela educação física. Agradecer ao professor Ricardo, que sempre está disposto, né, a nos ouvir, a prefeitura. A gente não pode reclamar de que a prefeitura sempre recebe a nós todos, né? E o objetivo da audiência pública, dessa continuação, é justamente isso, é para fazer com que as coisas aconteçam, que realmente o programa receba os subsídios e as condições de material humano e condições físicas para conseguir trabalhar, né? Reitero também que na nossa audiência pública a gente falou das questões de condições de trabalho, de condições trabalhistas. Vamos ver como é que vai ficar as respostas da prefeitura e a gente dá a continuação. Espero que boas notícias a gente possa levar para os nossos alunos e para os nossos colegas de trabalho. Obrigada. Eu quero ainda dizer a vocês, isso é uma questão particular, talvez já denotada, mas eu tenho a necessidade de dizer que nós elegemos no nosso mandato como uma prioridade o programa Academia, pela compreensão que nós temos da importância desse programa. Eu conversei com Liana recentemente, tive com o prefeito Geraldo Júlio, e as demandas de um vereador de uma cidade, de uma capital, como é o caso do Recife, elas são inúmeras, as cobranças, e não podia ser diferente, porque a gente sabe do quanto de dificuldade existe numa cidade em todos os aspectos, em todos os âmbitos, habitacional, saneamento, mobilidade e dos mais diversos temas. E a gente precisa tratar de todos na medida em que é procurado, na medida que tem a compreensão, mas é estratégico para nós, vereadores, como essa reunião estará disponibilizada no site, é estratégico para nós, vereadores, que tenhamos algumas prioridades com o fim de, minimamente, naquelas questões específicas, a gente ter um retorno e dar uma resposta à sociedade. O programa, vocês sabem bem disso, ele transcende um público
que seja meu eleitorado, o eleitorado de um par da casa que eu tenho mais aproximação. O programa ele atende a população da cidade do Recife, como um todo. Então, não tem a conotação particular eleitoral, tem a conotação de um compromisso que nós entendemos que é um compromisso do vereador de uma capital, de tratar de programas, de políticas públicas que atenda à população na sua maior totalidade possível. E nós colocamos, mais uma vez, resgatamos nessa reunião com o prefeito Geraldo Júlio. Eu não sei agora precisar exatamente quando foi essa reunião, mas há uns 20 dias atrás, um pouco mais que isso, resgatamos essa trajetória de audiências e de reuniões e do propósito e da condição da academia do programa e colocamos como sendo uma prioridade, mostrando assim o nosso empenho e a mobilização dos profissionais e dos usuários. Na ocasião, o prefeito convocou para o dia seguinte 2 secretários, dois secretários e um presidente de autarquia. Foi o secretário de Saúde, Gelson Correia, o secretário Alexandre Rebelo e o presidente da Enlurb, Roberto Guzmão. E se comprometeu mais uma vez em dar respostas. Nós apresentamos o relatório que nós fizemos a partir das visitas. Algumas questões ele pediu resolução imediata, como a questão da limpeza, utilizando assim a estrutura dos distritos sanitários, é uma experiência exitosa de gestões passadas, inclusive. E a intervenção em alguns, o que seria de maior prioridade, intervenção imediata, como é o caso do polo de Brasília Teimosa, a condição particular daquele polo, na sua instalação elétrica, como é o caso dos polos que não dispõem de sanitários, como é o caso do polo do IPCEP. A própria Brasília Teimosa, ela tem o equipamento, mas não funciona porque não tem instalação hidráulica. E nós, apresentando naturalmente o relatório que fizemos a partir das visitas, ali elencava as demais dificuldades e necessidades de intervenções emergenciais por parte da gestão, que na ocasião dessa reunião foi determinado pelo prefeito que as medidas fossem tomadas imediatamente. Como outra questão é a questão dos estagiários. Utilizamos como exemplo, daí a importância da visita, que eu quero aqui me comprometer. Ontem, pensando na reunião, eu lembrava que nós nos comprometemos, né, Evaldo, em retomar as visitas naqueles pontos que nós não fizemos ainda. Então, estava agendado os milagres, que o professor na ocasião estava tirando férias, que nos ajudou também na conversa com o prefeito para retomarmos essa condição de que ter um profissional apenas numa academia. Se está de férias, se está doente, então a academia fica descoberta. Utilizamos como exemplo particular o polo da academia do COC, que o professor dando aula só. E eu me esforçava em transmitir a angústia dos profissionais e dos usuários. E prefeito, e aí o senhor me permita, tem aqui o polo academia da cidade com um profissional dando aula, com equipamentos inclusive disponibilizados, mas não colocados, como me foi mostrado lá, a questão dos equipamentos que eram na quadra de basquete, uma barra que tinha caído. Enfim, eu relatei a condição e ao lado funcionando o programa Academia do Recife, que deve funcionar bem, mas a angústia que isso gera no profissional e nos usuários do programa. Ele mostrou-se, e a gente aposta nisso, quer continuar apostando, Liana, mostrou-se sensibilizado e determinou as ações. Eu recebi um documento, eu vou passar à mesa do secretário de saúde. Você está com a cópia já? Do secretário de saúde, você já está também? Disponibilizou? Você já tem o seu? Então está sobrando. Você recebeu, Tatiana? Está aqui, né? Então tem mais um aqui, que eu acho interessante socializar para em seguida iniciarmos a nossa discussão. E eu peço a paciência de vocês, a compreensão que eu vou ler esse documento.
Então, ao ilustríssimo senhor vereador Eurico Freire, vimos, através deste, informar que o programa Academia da Cidade surgiu em 2002 como uma estratégia de promoção à saúde através da prática de atividades físicas, com o objetivo de ajudar a reverter a situação epidemiológica da época, que indicava alto índice de doenças e agravos não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, e inverter o modelo de saúde vigente, que era centrado na cura e na atuação do médico. Ligado à Secretaria de Saúde do Recife, foi institucionalizado através do Decreto Municipal 19.808, de 3 de abril de 2003, e se tornou uma política de promoção da saúde e da atenção básica através da Portaria 122 de 2006, de 28 de setembro de 2006. Caracteriza-se como uma estratégia da política de promoção da saúde com ênfase na atividade física, lazer e alimentação saudável, possuindo como princípios orientadores, autonomia do sujeito, protagonismo social, intersetorialidade, gestão compartilhada, interdisciplinaridade, transversalidade e a saúde e o lazer como direitos do cidadão. As intervenções ocorrem em 41 locais públicos requalificados, denominados polos, nos centros de atenção psicossocial e em outros equipamentos de saúde ou sociais, tais como Estratégia da Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde, Organização Não Governamentais, associações comunitárias e em outros espaços públicos de lazer identificados para a atuação do programa. Os horários regulares de funcionamento são de 5h30 às 11h30 e das 14 às 20h, de segunda a sexta-feira, onde as atividades nos polos acontecem das 5 às 8h30 e das 17 às 20 horas. E nos outros horários as ações são desenvolvidas nos espaços acima citados. O programa tem como objetivo geral contribuir para a promoção da saúde coletiva através da prática de atividades físicas, lazer e orientação para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, potencializando o uso dos espaços públicos e equipamentos de saúde, promovendo o protagonismo social, visando a melhoria da qualidade de vida da população do Recife. Em se tratando de uma intervenção que quer com uma procura espontânea, onde o público-alvo é toda a população do Recife, de todas as faixas etárias, quer como uma procura referenciada pela rede de saúde, o programa não contempla na sua estrutura critérios de participação, o que poderia torná-lo excludente, atendendo assim toda a comunidade. Os polos onde ocorrem as atividades são distribuídos em 8 distritos sanitários. As atividades desenvolvidas vão desde as mais diversas atividades corporais, tais como jogos, lutas, danças, ginástica, desportos e avaliação física, até avaliação nutricional, palestras, rodas de diálogo, seminários, passeios interpolos, intermunicipais e ainda estímulo à participação em fóruns de controle social, em competições desportivas, fóruns de discussões, entre outros. O contexto de cada local de intervenção do programa termina definindo o tipo de programa de atividades físicas. E concluindo já esse breve texto, por estar inserido na atenção básica à saúde do Recife, não se constitui apenas um programa de atividades físicas, apesar dos participantes, permitam insistir nisso, terem ciência, mas é interessante para que as pessoas que possam acessar isso na rede tenham a compreensão, se apropriem e venham também a nos ajudar a se integrar nessa luta pela garantia e ampliação desse programa. Então, como eu dizia, por estar inserido na atenção básica à saúde do Recife, não se constitui apenas em um programa de atividade física que funciona de maneira isolada nas praças, parques da cidade. Ele representa a ampliação das ações e serviços da atenção básica, sendo também parte de entrada para o SUS no município e trabalha em constante diálogo com os demais equipamentos de saúde, se constituindo dessa forma em um ponto de rede de atenção à saúde, que corresponde à articulação entre os serviços e sistemas de saúde e a relação entre seus atores, através da relação de interdependência entre os diversos pontos de rede. E aqui cito alguns avanços
que de certo nos serve para identificá-los, confirmá-los, ou nos serve de parâmetro para que assim possamos esclarecer à gestão, ao secretário, se assim for o caso, que não condiz e o que possa vir a ser melhorado. Então, avanços do programa Academia da Cidade. Formatura de profissionais em 2 cursos de especialização, parceria com o PE, ESEF. Exercício físico de saúde pública, 50 vagas concluídas em dezembro de 2015. Reabilitação cardiopulmonar, 50 vagas concluído em dezembro de 2015. Doenças falciformes, realização e coordenação da população negra, novembro de 2015. Arbovirose, realização de distritos sanitários em fevereiro de 2016. Projeto piloto da avaliação física do Distrito 5. Referência e... Então, projeto piloto da avaliação física do Distrito 1. Referência e contra-referência 2014-2015, iniciando em todos os polos a avaliação física em março de 2016. O SAMU, realização do curso de suporte básico à vida, primeiros socorros, março, abril de 2016. Requalificação dos polos, que é outra contribuição aqui relacionados aos polos, que a gente, para ajudar a gestão, a gente possa estar identificando desses polos que eu encontrei em visitas, alguns registros de polos reformados ou requalificados recentemente que já estavam apresentando problemas. Então, haveria uma deficiência na execução da requalificação desses polos. Eu vou ler aqui que a gente vai ter oportunidade em seguida de estar discorrendo sobre eles. Requalificação dos polos. Dos 41 polos do programa, foram requalificados 26 polos, que corresponde a 55%, sendo que 2 polos foram inaugurados, Cavoco e Milagres. Os polos que foram reformados garantiram os seguintes itens: pintura geral, interna e externa, revisão e reforma da cobertura do polo, revisão e reparo na parte elétrica e hidráulica, revisão e reparo nos equipamentos externos, quadra, campo, pista de caminhada, equipamentos de ginástica e playground. Revisão e reparo em portas, grades, janelas e fechaduras. Material de licitação. Material de licitação entregues. Setembro de 14, fardamento Microsystem. Junho de 15, avaliação física, balanças, fitas, antropométrica, estetoscópios, mamômetros, eletrônicos, cabos de conexão VCA MP4, mobiliários, armários, estantes, flip sharp, mesas, cadeiras, bancos, quadros brancos, quadros de cortiça, eletrodoméstico, bebedouros e ventiladores. Material de licitação a ser entregues, disponíveis para entrega. Microfones, caixas amplificadoras, baterias, pilhas, halteres, caneleiras, bolas terapêuticas, tipo Bobat, e prazo de entrega desse material até 15 de maio de 16. Fardamento, cabo de conexão de áudio, extensão de 30 metros, recarregador, colchonetes, bastões, steps, escadas de agilidade, Medicine Ball. Limpeza nos polos. A limpeza dos polos está sendo realizada pelos distritos sanitários. Bem, posto isto, eu quero ouvir agora vocês. A gente pode manter o formato da audiência. Os professores os profissionais podem estar confirmando, fazendo alguns questionamentos, perguntas, e depois a mesa, tanto na sua representação da prefeitura, na pessoa de Ricardo, do programa de Tatiane, como de Liana, da associação, a gente faz o contraponto e coloca as respostas. Tem algum de vocês que queiram fazer alguma fala, algum questionamento, alguma pergunta?
por favor. Pode falar já, para usar o microfone. Bom dia, meu nome é Matheus Breiner, sou profissional da Academia da Cidade do Paulo Chier e do CAPS José Carlos Souto. E também faço parte hoje do Conselho Distrital de Saúde do Distrito Sanitário 2. Né? Então eu gostaria de ouvir um pouco da fala dos presentes na mesa e após isso a gente teria algumas considerações também a realizar em cima da resposta da Prefeitura, principalmente do programa Academia da Cidade. Eu sou Amanda, sou profissional do Polo do IPCEP. Né? E assim, a gente leu esse documento e parece que está tudo bonitinho, né? Só que a gente sabe que não está. O meu polo, por exemplo, não tem banheiro, como o senhor já fez a visita e já foi relatado, né? Não tem limpeza, está dizendo aqui, todos os polos têm limpeza pelos distritos, no meu polo não tem limpeza. Quando vai, uma vez perdida, fica muito a desejar. Fica muito sujo, o chão está preto, a gente está com cupim no polo agora, né? Começou essa semana e não é a primeira vez que os cupins vão. A gente recebeu alguns desses materiais que não foram colocados. Né? Não adianta ter um quadro e o quadro está no chão, plastificado ainda. Então, assim, a gente queria saber o prazo, né, desses itens, porque está muito ruim de trabalhar dessa forma. Obrigado. Quem queira mais, eu acho interessante, fique à vontade de fazer as considerações depois, mas que se você assim preferir, mas eu acho interessante quem queira fazer esse relato, porque a mesa já se coloca, assim, enquanto prefeitura, o programa. Então, tem algumas considerações, né? Já que foram ditas algumas coisas, eu lembrei também que nesse período da audiência até aqui, algumas coisas pioraram. Né? A gente ficou sabendo recentemente que os vigilantes estão para sair dos polos, não só dos polos, mas das unidades de saúde do Recife. Né? Eu queria saber qual a resposta sobre a questão dos vigilantes, como é que está, se vai continuar, como é que vai ser isso, já que eles estão de aviso prévio e agora no final do mês eles estão encerrando o contrato. Né? A outra questão é em relação à prestação de contas, né? Se a gente já tem acesso a essa prestação de contas do programa, já que a gente sabe que tem um financiamento do Ministério da Saúde e a gente não sabe em que está sendo utilizado, né? Quanto está sendo utilizado para o programa, se esse dinheiro também está sendo utilizado para outras ações da saúde. Né? Eu gostaria também que, se fosse possível, uma visita no CSU Alfredo Godoy, né? Porque esse polo é o que está fechado já há alguns anos e foi prometido que ele seria inaugurado e ainda não se tem nenhuma resposta concreta de como é que vai ser essa inauguração, quando e qual o prazo para isso. Né? E já que o CSU Alfredo Godoy é no Distrito 2, o polo Chão de Estrelas, né? É um polo que sempre teve problemas estruturais, de segurança, né? Então um polo que sempre teve muitos problemas no seu funcionamento e infelizmente o professor não está aqui para dar o relato, mas seria um local interessante também para uma visita. Né? Avaliação física nos polos, né? Não sei se já tem um prazo, mas não começou ainda. A gente já recebeu o material impresso, né, os quartéis, mas ainda falta chegar os materiais para a gente realmente começar a realizar a avaliação. Né? Inclusive a gente está no processo de realizar o formulário informatizado, tudinho, mas para isso precisa realmente concretizar os materiais e tudo isso está de fato acontecendo no polo. Né? Pronto, por enquanto é isso, depois qualquer coisa. Bom dia, meu nome é Rodrigo Nogueira Palha. Eu não sou usuário, eu só tenho conhecimento do Academia da Cidade, teoricamente, por propaganda. E a minha pergunta é perspectivas futuras de ampliação do programa, já que na teoria ele é de grande sucesso, um programa de prevenção à saúde muito bom. E visto as condições reais do que acontece nos polos aqui citados pelos nossos colegas, como além da implantação do programa Academia da Cidade, também vai ter uma perspectiva de manutenção daqui para frente também sobre o programa.
nunca deixar ele chegar a ser obsoleto, como acontece em muitas outras áreas da nossa cidade, todo mundo conhece. E também, a outra pergunta é se esses itens citados, que foi adquirido por licitação, os valores deles estão no portal da transparência ou algum outro lugar, para que a gente possa ver e fiscalizar tudo também. No documento que o senhor leu do secretário, bom dia, meu nome é Wander Paula, desculpa, e sou profissional da Academia da Cidade. No documento que o senhor leu do secretário, eu não vi menção em relação ao concurso público. E eu gostaria de algum esclarecimento, porque isso também foi levantado na audiência pública, que é um dos pontos críticos, né, do programa Academia da Cidade. O rapaz falou aqui em ampliar os serviços, mas não tem como ampliar se não tem profissional. Inclusive, não tem como fazer avaliação física se só tem um profissional no polo. Fica meio complicado. Obrigada. Então, passo a palavra a Ricardo, representando a Prefeitura da cidade do Recife. Esse documento, pessoal, foi feito por mim e pelo núcleo gestor por ocasião da audiência pública, né? E hoje ele foi atualizado com a reunião que nós tivemos com o secretário e os secretários executivos e com o vereador no gabinete de Jailson. Então, respondendo aqui as perguntas, a de Matheus, vigilante Matheus, né? É uma preocupação nossa, de todos. Todos os vigilantes, até o dia 30, estão de aviso prévio, como vocês sabem. E na Academia da Cidade, vão ser porteiros que vão cuidar dos polos. Essa é uma decisão da Prefeitura. Tá? Com relação ao extrato, está na GAB o extrato, para quem quiser ver, é transparente. Tá certo? Então tem lá os valores e o que foi gasto. Quem quiser ir lá na GAB, vocês vão ter acesso sem problema nenhum. Com relação ao Fernando Godoy, realmente a promessa, quando fecharam, é que quando terminasse o Compaz estaria pronto, né? E no dia da inauguração do Compaz eu fui no nosso polo lá. Então ainda estava a parte externa, tá ok, e a parte interna ainda tinha muito material. E o engenheiro me disse que em 30 dias estaria pronto. Perfeito? 15 dias depois eu voltei com o Capilé, com o nosso coordenador do Distrito 2, para conversar com os responsáveis lá do Compaz, da obra, né? E quem atendeu a gente foi Juliana. A pessoa responsável, que é outra menina, não estava presente. E ela garantiu, né, que o polo ia ser inaugurado, ia ser reinaugurado, ia terminar as obras, assim que terminasse, né, os ajustes finais do Compaz. Tá? Isso há 15 dias atrás. Ficou também desta pessoa responsável pela construção, né, do Compaz e da reforma do polo, de entrar em contato comigo, e até hoje não entrou. Tá certo? Vou voltar a ter o contato, vou no Compaz para saber e agilizar esse problema do Fernando Godoy. Com relação ao chão de estrelas, o chão de estrelas foi inaugurado em dezembro e foi entregue, né? Eu considero um polo, um dos mais bonitos que nós temos, né? Apesar dos problemas que nós tivemos com vigilância, né? E depois, ali no entorno, né, com uma obra da Sanayar, que é uma secretaria, também da Prefeitura, de fazer algumas modificações no polo. E essas intervenções eram mudança do campo, de um posicionamento para outro, não comprometendo em nada, né, inclusive garantindo para a gente um gradil em toda a volta do polo. Não sei o que aconteceu, até hoje não me disseram. Essa empresa saiu de lá,
deixou a obra inacabada. Nós sofremos com falta de eletricidade, porque temos postes, mas não temos fiação. Conseguimos reorganizar o tema da eletricidade no polo, tá certo? Mas a quadra, o campo, a pista, ainda dá por fazer. Eu estou cobrando insistentemente a Secretaria de Infraestrutura, né, da Saúde, para que promova essa reunião e essa cobrança a sanear. A última notícia que eu tive foi a semana passada, que eles já tinham entrado em contato com o secretário, né, para resolver isso aí. Com relação à avaliação física, Matheus, vocês receberam em junho de 2015 balança, fita, esteto e o SFIG, certo? O que está faltando é pouca coisa, pouquíssima coisa. Então, a parte da documentação do impresso, vocês também já receberam, né, Tatiana? Então, veja bem, eu não vejo impedimento, porque não tem uma régua de nos fazer uma avaliação física, tá certo? Eu acho que o que falta é tão pouco para entregar, tá certo? Que eu acho que é mais uma organização interna que nós temos que fazer, né? Com o PAC, com os profissionais, e começar a avaliação. Com relação à Amanda, o banheiro de PICEP não é de hoje. A gente vem na agenda da gente pedindo, tá certo? E vai ser realizado, até porque vai começar todas as reformas a partir do dia 1º de maio. A empresa que fazia a reforma hoje saiu. É uma empresa nova. Isso foi passado na reunião que nós tivemos com o secretário, tá certo? E o vereador. Então, toda a reforma, e aí vem o banheiro de PICEP, vem o quadro de energia de Brasília Teimosa, né? E algum problema de água que não tem, né? Que não está chegando, com relação também ao polo da UPE, que nunca foi feito nada, do 13 de maio, do Morro da Conceição, do Hermílio de Moraes. Essas são as pendências que não foram feitas naquele primeiro lote de reformas. Mas também vai ter outra, né, outro cronograma para que a gente passe em todos os polos e veja o que aconteceu. Porque a gente sofreu vendaval, chuvas, e isso prejudica. Apesar, né, como foi citado aqui pelo vereador, que às vezes o serviço e o material não é de primeira qualidade. Então essa fiscalização também foi cobrada na reunião para que a gente, tá certo, esteja em cima. Veja bem, a gente está fazendo o possível. Eu não me nego, tá certo, e nem me omito. Eu vou direto à engenharia, cobro deles, pego eles, vou no polo, marco, tá certo? Agora tem coisas que a gente fica realmente dependente dos outros. Eu não tenho realmente autonomia para exigir, né? A gente mostra, a gente pede, tá certo? Com relação ao quadro, Amanda, que você falou, eu acho que é uma organização interna. Se eu sou profissional, vejo um quadro ali, vamos organizar onde a gente vai colocar. Eu acho que o coordenador pode até estar presente, mas é uma coisa interna. Se o quadro está no chão há 1 mês, 2 meses, 3 meses, por que não colocar o quadro lá? O que é que falta? Então eu acho que isso é uma coisa interna que a gente tem que discutir e tem que tomar a iniciativa. Tá certo? Com relação a Wander Paula, o concurso público Wander Paula, foi agora em abril, foi criada a comissão, já publicada no oficial, que está tomando conta, né, fazendo os estudos do concurso público na rede de saúde. Não é só para o PAC, vai ter para tudo, tá certo? Mas nós fizemos, juntamente com a CGTES, há 2 anos atrás, um estudo da deficiência do PAC em relação aos profissionais, tá certo? Do absenteísmo, então a gente colocou tudo. Eles têm todo esse estudo hoje. Precisamos nos sentar e me disseram que vão me chamar para fazer uma atualização, tá certo? Porque de 2 anos para cá aconteceram muitas coisas, né? Profissionais que pediram exoneração e os problemas que estão acontecendo no dia a dia, né? Com licença médica, a gente que está adoecendo.
E infelizmente, como a gente tem um no polo, se ele adoece, os coordenadores fazem, né, de tudo para não que feche o polo, inclusive com outros colegas, outros distritos, vem profissionais do distrito 6 para o distrito 1, e aí vai, tá certo? Mas esse concurso sai esse ano, não sei precisar a data ainda, mas assim que eu tiver toda a informação, eu vou passar para vocês, sem problema. Continuando aí, os estagiários. Ontem eu tive uma reunião na CGTES, tá certo? E foi feito um novo cronograma, porque já tinha feito antes. E até o dia 20 de junho, os 21 estagiários estarão no PAC. Sabendo que, quando nós fizemos a relação dos polos, era aqueles polos que tinha um profissional só. Então, um profissional vai receber um estagiário. Esse é o critério. Onde tinha 2 profissionais, esse polo não ia receber. Agora, eu sei que daquele tempo até hoje, né, aconteceu de muitos profissionais saírem de um polo e for para outro, alguma transferência, ou está enfermo, né, o Wander Paula está só no polo 13 de maio, né, precisa de um estagiário lá. Então a gente vai readequar e ver. São 21 só, pessoal. Eu pedi mais, mas só foi autorizado 21 e a gente vai tentar, né, organizar e atender todo mundo. Com relação ao Rodrigo, a manutenção é feita, a troca de materiais é feita, né, e espero que a partir do dia 1º de maio, com essa nova empresa, a gente consiga atender todos os polos do programa Academia da Cidade. Bom, com relação aos materiais, nós já temos na Saúde Log, né, que é o almoxarifado grande lá na SEASA, então já tem, como foi falado aqui, microfone, as caixas amplificadoras, as baterias, as pilhas, os halteres, caneleira, cabo de conexão, extensão, recarregador e as bolas terapêuticas, tá certo? E até o dia 15 de maio, que é a última data que a empresa, uma das empresas, né, disseram que vai entregar o restante dos equipamentos de ginástica, colchonete, bastões. O fardamento, algumas pessoas aqui, acho que Liana, você viu o material? Alguém viu, né? Algum profissional que esteve lá no polo viu o material, já está em confecção o material, e todo esse material, segundo a orientação do prefeito, será entregue num evento, tá certo? Que ele quer fazer de entrega de todos os materiais. Então vai esperar tudo. Oi? Veja bem, o último dia 15. Tudo vai ser entregue. A farda deve ser entregue dia 10. Mas entregue de material da empresa, STEP, colchonete, até o dia 15. Desculpe interromper sua fala, Ricardo. Quando a gente pediu a farda, essa que a gente está usando aqui agora, tinha sido acordado um prazo e o tipo e a qualidade da farda. E a nossa farda não tem filtro solar, né? É um material quente e, assim, precisaria de uma qualidade realmente boa para não gastar o dinheiro público com uma coisa para fazer de novo com um tempo menor. A pergunta é, vai ser com filtro solar como assim como havia sido prometido? Com certeza. Inclusive nós temos, quem quiser passar lá na Gabi, lá nós temos a amostra das camisas, tá certo? Então vem tudo que foi especificado na licitação. O que aconteceu com essa farda aí, que foi uma emergência, em uma ata que existia, tá certo? E foi feito. E não foi feito com as especificações que a gente tinha colocado na licitação. Hoje não. Hoje ela vem com todas as especificações, tá certo? Sem problema nenhum. Ok. Quero fazer justiça aqui e fazer o registro dessa reunião. Depois da reunião com o prefeito, nós solicitamos uma reunião com o secretário de saúde, Jair Corrêa, exatamente na angústia de ver aquele compromisso assumido na audiência acontecer de fato. As intervenções, o banheiro, o quadro, a compra de material.
E o secretário fez essa reunião, como o Ricardo mencionou, o Ricardo estava presente, tinha a vigilância sanitária estava presente, a Eliane Cruz presente, Eliane Germano. Então, o secretário executivo. Então, o secretário, de fato, dispensou uma atenção que eu aqui renovo, apesar da angústia, da expectativa, mas eu renovo a minha aposta em que vá se resolver por tratar-se de um programa que a gente insiste em dizer, um programa de benefício comprovado. Não é o companheiro Rodrigo está participando hoje. Assim, na teoria a gente tem, na verdade, Rodrigo, com assim, benefício comprovado, reconhecimento não só nacional como internacional. Então é um programa testado, aprovado, que a gente insiste, precisa, e espero que agora, de fato, com esse ato que está para ser marcado, e com a entrega desse material, a gente avance, de certo, não vai em sua totalidade dar as respostas necessárias, mas acontecendo isso será um avanço para que a gente insista no que mais possa estar podendo ser feito pela gestão. Mas eu passo a palavra à Tatiana, que quer fazer uso. Ficou algumas coisas que o Ricardo não respondeu, eu vou tentar responder também. Né? Na fala de Amanda, ela falou sobre a questão da limpeza nos polos. Realmente, eu estou aqui, eu sou uma prova viva disso. Né? Até ontem estava ajudando em uma das limpezas do polo, por N questões que não cabe aqui, né? Mas é uma realidade que nós estamos encontrando. Não tem uma padronização entre os distritos. A gente vê que o distrito tem mais dificuldade, é o 6 mesmo, mas é uma questão estrutural. Eu vejo que há um empenho, né? Há um canal aberto para isso, há um empenho, mas eles acabam não tendo condições de fazer. Né? A gente vê alguns distritos fazendo limpeza todos os dias, como o Distrito 4. Vemos o Distrito 1 fazendo limpeza com menos frequência, mas há um acompanhamento com a supervisão. Então, a limpeza ela sai, ela vai com o supervisor nos polos, então a limpeza vem com qualidade. Um abastecimento de materiais do POP, ele é real no programa em alguns distritos, mas realmente o nosso distrito, que é o 6, é o que tem mais dificuldade. Principalmente na questão de carro, né, que é o de transporte do material de limpeza, e aí isso também vai prejudicando o abastecimento de água. Ele é real, né, a gente sofre muito por conta disso, e a limpeza acaba não sendo tão com qualidade assim. Mas isso não impede a gente sempre estar tentando ver como sempre melhorar, né? Ontem a gente deslocou 2 pessoas da equipe de Djalma de Holanda para fazer essa limpeza de Brasília Teimosa. A gente está fazendo uma rodada de tira todos os materiais de dentro e lava. E a gente coloca tudo de volta. Porque justamente essa limpeza sistemática, ela não é assim, né? E nem consegue ser assim, porque tem 5 polos no meu caso. E éramos 5 para dar conta, né, porque o acúmulo de sujeira estava muito grande. Mas a gente está tentando ao máximo minimizar isso. Né? Eu acredito que essa dificuldade ela vai normalizar quando chegar os transportes para os distritos. Né? Foi essa promessa que a gente teve da própria gerente de distrito, Silvana. Que a gestão ascendente está providenciando a regularização dos carros, e eu acredito que isso vai melhorar bastante. Até porque o meu distrito tem uma quantidade de polos de área descoberta, ou seja, de uma área que não está sobre jurisprudência, digamos assim, de unidade de saúde nenhuma, né, que são Lagoa do Araçaí, Picep e Boa Viagem. Então, não tem unidade perto que a gente possa fazer isso, como a gente fez ontem, que foi excelente. Mas estamos
estamos caminhando aí para tentar resolver. A outra questão que foi levantada aqui foi o Matheus Breiner, na questão da avaliação física. Exatamente o que está faltando na avaliação física, Matheus, é o banco de Wells e régua. Né? Alguns polos eu até... Oi? Sim, as pilhas, elas vão chegar, né, nesse prazo aí do dia 15. Então, eu tentei abrir meu computador para ver aqui quantas réguas a gente tem. Acho que a gente tem alguns 50% dos polos que tem régua ainda. Né? Então, assim, há uma orientação. A régua tá. Tanto o banco de IOS foi fracassado. O banco de IOS ele não tá. Foi fracassado 2 vezes já. E aí, mais a orientação do programa, Eurico, são 2 equipamentos que a gente avalia a flexibilidade do usuário. Mas isso não vai ter tanto impacto, assim, comprometimento. Apesar que a valência, a flexibilidade para a gente, ela interfere diretamente nas atividades do dia a dia de cada usuário. Ela precisa ser avaliada, precisa ser acompanhada. Né? Mas já há uma orientação para o programa, para os profissionais que a gente precisa fazer, porque o que a gente tem dá para levantar informações muito boas dos usuários. A gente vem há algum tempo no sufoco, porque a gente não tinha os números exatos dos programas, dos alunos cadastrados em cada polo, e agora a gente vai ter algumas respostas que a gente não tinha, sempre trabalhava com média de usuário, mas agora a gente vai ter exatamente quantos usuários em cada polo, e vai ser bastante interessante. Fora outras questões que a gente está levantando nessa avaliação física, da parte do perfil mesmo de cada usuário, que vai ser interessantíssimo o programa. A gente vai saber quantos hipertensos tem, quantos diabéticos tem, com clareza e com precisão. Né? Então, em relação aos materiais que já faltando, são esses, mas não impede de a gente fazer. A sensação também que a gente tem, Matheus, é que das Xerox, né, que a gente disponibilizou para os... é que é meio no improviso, mas é uma questão assim, a gente precisa enfrentar esse problema de ausência de impressão para avaliação física. Então, a gente decidiu mesmo ser o autor dessas reproduções. Então, agora vocês estão já startando já esse material, a gente não pode esperar mais. A gente passou 2 anos fazendo o piloto, né, Van, lá, e a gente precisa startar isso em todos os polos. Algumas coisas precisam ainda melhorar nessa questão da avaliação física. A Amanda, ela fez uma colocação boa, parece que está tudo muito bom, mas muita coisa ainda realmente precisa melhorar. E na questão da Van de Paula, falou da avaliação física, Van, é porque você, além de estar só, né, no polo, você tem todos os dias de extrapolos completos. A gente disse que você e mais 4 turnos são turnos privilegiados, porque além de ter 3 aulas, aí completa de 5h30, 8h30 totalmente, você está só e você tem uns 4 dias, vai ter, né? Agora você está começando. Em mais uma comunidade. Você vai ter todos os dias ocupados. E realmente, para você fica muito difícil fazer avaliação física no seu polo, né? Mas cada polo vai ter que avaliar. E como vai fazer? Né? Realmente, os professores que estão só, e aí eu tenho 5 polos, eu tenho 4 professores hoje trabalhando, um se dividindo em 2 polos. Os professores que estão só vão ter realmente dificuldade, mas quem não está e quem não tem as comunidades completas, a gente precisa estar organizando esse processo de trabalho durante a semana. Eu acho que só. Pedir a Ricardo, ainda para vermos juntos, você pode ver, eu também verei, a questão do número desses estagiários. Como você mesmo falou, foi 21 autorizado e foram a solicitação de quantos estagiários? Eu pedi 2 para cada polo. Para cada polo. 80 e
da tarde. Tá. Mas só foi autorizado 21. Eu passo a palavra a Liana. Vamos embora. Quando fala aqui vou me remeter ao documento, certo? Primeiro porque a gente já estava lendo, né? Então, é verdade. Os avanços do programa, eles realmente são avanços, né? E eu queria reportar o ESUS, né? Realização da Coordenação de Informação e Atenção Básica em março de 2016. Realmente, para os profissionais, a coordenação tomou o cuidado de preparar os profissionais da educação física na saúde para que a gente fosse se familiarizando com a questão do ESUS, que é lei, né? E todas as unidades de saúde deverão estar informatizadas. Não sei qual o prazo, mas já deveria estar bastante encaminhado esse processo do ESUS. A gente, como unidade de saúde, também precisa estar informatizado, né? Então, tem essa formação, a gente já está usando algumas fichas, material físico, né, para fazer esse processo, mas a gente está utilizando a ficha e não tem onde cadastrar esse serviço, né? Ele está sendo cadastrado a parte do que a gente está trabalhando, né? Quantos atendimentos foram? O que foi essa ficha coletiva, que a gente chama, ela está sendo digitada, a gente manda para a prefeitura e a prefeitura cuida de fazer essa digitação. Mas essa informação do nosso usuário individual, quem é a pessoa, qual a idade, onde mora, se tem problema de saúde, se não tem, a gente está fazendo essa ficha está ficando no polo. A gente não tem como colocar isso na rede de saúde e fazer aquela questão da referência contra referência dentro das unidades. Ou seja, meu aluno vem, eu cadastro ele, o seu nome, endereço, telefone, se tem algum problema de saúde, e fica para o polo. Eu não tenho como trocar essa informação com outro polo e não tenho como fazer essa ligação com as unidades de saúde que estão no entorno. Então, a gente continua só, dentro assim, meu entendimento, né? Que a gente continua só, a gente não tem essa troca, a gente não tem linha telefônica, a gente não tem internet e pega essa informação e fica a informação lá no polo. Eu não tenho como trocar, fazer a referência contra referência, que é o básico do serviço de saúde que nós somos, né? Eu não tenho como trocar essa informação com o médico, né, que atende esse usuário. Esse médico também não tem como me dar uma informação se melhorou, se piorou o meu trabalho. Fica difícil a gente mensurar e fazer um planejamento de otimização do trabalho da Academia da Cidade. A gente continua isolado dentro da rede, né? Eu peço que seja... talvez essa informação não tenha chegado a Ricardo, acho que não, porque senão ele já teria nos dito, mas qual é o plano da prefeitura do ponto de vista de informatizar os polos, né? Então significa ter um computador ou um tablet, ter o Wi-Fi, né? E fazer realmente transformar o programa Academia da Cidade dentro da rede, para ter essa referência, essa contrarreferência, e a prefeitura está gastando, investindo dinheiro na promoção da saúde. Então, qual é o impacto do programa do ponto de vista de diminuir os índices de hipertensão, de diabetes, de obesidade, de doenças do aparelho circulatório, que são as mais evidentes dentro, né, da gente for analisar os dados epidemiológicos da prefeitura. As doenças do aparelho circulatório são as mais evidentes. A gente tem um problema de obesidade infantil, da saúde, na saúde toda, né, dos nossos munícipes, e como é que vai mensurar o quanto deve investir, em que vai investir, como vai, do programa dentro da rede. Isso não vai acontecer enquanto não tiver essa questão da informatização. E falam aqui das reformas dos polos, né? Pintura geral, interna e externa. Certo, no meu polo fizeram uma pintura na quadra, né? Não pode pintar dentro do polo, porque a gente está dentro de um casarão que é de preservação grande, né? Do IFAM, dentro do polo. Sítio Trindade. E tem dizendo assim, reparo de portas, grades, janelas e fechaduras. A minha fechadura não abre, não fecha. Eu dou aula num canto e a fechadura fica aberta. Eu dou lá 6 horas de trabalho e a fechadura fica aberta. Se entrar e sair no meu polo, ninguém, não tem como saber, porque eu dou aula num canto e o casarão em outro. A fechadura do meu polo está quebrada há anos. O meu carrinho está quebrado há
anos. Era para fazer uma pista, uma rampinha assim, só para facilitar a gente andar com o carrinho, e a pista está quebrada há anos. O polo da Academia da Cidade do Sítio não tem pintura na quadra, né? Da pista, não está marcado, né? Há anos. Então, eu sei que o Sítio Trindade ficou como um dos polos a serem reformados depois. Mas Ricardo aqui não elencou o Sítio Trindade, e aí ficou colocado, dia 1º de maio, começa é uma pergunta, Ricardo. 1º de maio começa IPCEP Brasília, que são os polos que estão mais gritantes, e o PE, Morro, Hermílio e Sítio vai ficar para ser agendado, é isso? Isso. Certo. É isso aí. Okay. Beleza. Aí a questão dos estagiários, né? O Academia Recife tem um professor de manhã, um professor à tarde, 2 estagiários de manhã, 2 estagiários de tarde, um profissional que é de administrativo, que é para cadastrar todo mundo, e tem uma pessoa de limpeza nos polos, Academia Recife, né? Aí a Academia da Cidade vai ter 21 estagiários, que não cobre todos os polos, em junho, com audiência pública que foi há 2 anos atrás, né? Eu queria que realmente ratifiquem sua preocupação e que tenha 2 estagiários nos polos, pelo menos de manhã ou de tarde, igual a Academia Recife, né? Que tenha um serviço administrativo, está a Virgínia lá sozinha para cuidar de todo o serviço administrativo do programa todinho. Somos 40 polos, né? Isso eu quero ratificar que, tudo bem, 21 é melhor do que nada, mas não é suficiente. São 2 pesos e 2 medidas, né? A gente quer o top, o que é bom de verdade, né? Uma pessoa para ajudar a Virgínia, sim. Não foi falado nada na questão do local de trabalho dos coordenadores. Está lá 2 computadores, um lerdo e um manco. E, desculpe se usei uma palavra, né, mais popular, mas né? Mas E o local de trabalho dos coordenadores? Também não foi dito nada. Sim, a questão das ouvidorias. Foram feitas 63 ouvidorias para a Secretaria de Saúde. E a resposta ainda não chegou. Minha gente, são 2 anos, vai terminar a gestão e as ouvidorias não foram respondidas. Talvez a coordenação, se eu estiver errado, por favor, me corrija, tenha feito a resposta e essa ouvidoria não chegou para o usuário. Ou já chegou? É uma pergunta. Me dê uma resposta quanto às ouvidorias. Essas ouvidorias, nós já respondemos, Liana. Já está respondida? Já respondemos. Os entendeu? nossos usuários não deram esse feedback. De 2014, entendeu? De 2014, todas elas? Claro. Certo. Então, porque era eu que fiscalizava isso e pedia para os coordenadores. Então a gente não recebeu o retorno dos nossos usuários. Mas tudo bem, se foram respondidas, menos um item, menos um problema a ser resolvido. Tem de 2015, tá. Não, porque não foram, né? Eu fiquei sem saber. Eu estou perguntando. No conselho, aí eu vou reportar as palavras, desculpe, Rodrigo do plano de... Claro que a gente tem o pé no chão, e a gente sabe que está num momento político e econômico difíceis, né? Mas em 2014 e 2015 a gente não estava. Foi aprovado na Conferência Municipal de Saúde a reabertura desses polos em 2 conferências, né? Então, atribuição, o Conselho sabe qual é a atribuição, o Conselho Municipal de Saúde sabe de sua atribuição, não sou eu que vou dizer, e aqui é um pedido que o Conselho Municipal de Saúde, que infelizmente não pôde estar presente, a gente convidou, eu, na minha pessoa, convidei, que o Conselho Municipal de Saúde viabilize, porque o Conselho Municipal ele não é só consultivo, ele é deliberativo. Ele aprova ou não as contas da saúde do município do Recife. Então, que nessas contas que serão feitas, dos próximos anos, que se separem o recurso para que se sejam feitos polos que foram aprovados e pedidos por nós profissionais e usuários. Por exemplo, o Afrânio Godoy que está fechado, que já é ponto pacífico que precisa ser resolvido. Né? Sítio dos Pintos, está no plano e até o dia de hoje não tem notícia. Oi? O R5, né? Fora os outros polos que foram aprovados em 2 conferências
e nada acontece. Quer dizer, o programa, em vez de ganhar, ratifico o que eu disse na audiência pública, o programa conseguiu encolher. Éramos 41 e agora só tem 40, e o Fernando Godoy não tem prazo de nada. Isso é muito ruim, isso angustia os trabalhadores e angustia, sim, os usuários que perderam o serviço, né? Que a prefeitura realmente se organize, né? Que faça acontecer, porque é pedido do eleitor, do morador do Recife, né? E o programa é Programa de Atividade Física, pela legislação, né? O número está aqui, 122 de 2006, e o Decreto Municipal 19.808, 3 de abril de 2003, de hábitos de atividade física e hábitos de alimentação saudável. Os nossos nutricionistas, né? Cadê os nutricionistas junto com a gente no PAC, né? Ah, mas a gente tem na rede e disponibiliza para fazer atividades pontuais. Beleza, ótimo, mas não é suficiente, né? O nutricionista precisa estar trabalhando com a gente juntinho, fazer uma equipe realmente. É mais um item a ser conversado, né, com o secretário, para que realmente isso faça acontecer. Não se falou nada da questão do glicosímetro, material de trabalho. Está lá pendente, e aí eu queria uma resposta com relação ao glicosímetro, né? Ficou de se fazer a contagem das pessoas que têm a questão da glicose, diabéticos, né? E eu preciso de um retorno com relação a isso. Bem, no mais, eu queria que os assuntos que estão pendentes, alguns vão ser resolvidos, graças a Deus. Espero sinceramente que o prazo seja realmente cumprido de verdade, né? Que a gente possa dar esse retorno aos nossos colegas de trabalho, os usuários. E o mais que ficou pendente, que a reunião que a gente pudesse fazer, sair daqui com uma nova data para conversar de novo sobre as coisas que estão pendentes do programa. Porque tem muita coisa que foi se acumulando ao longo do tempo e tem coisa nova, demanda nova, necessidade nova e que precisa estar sendo resolvida. Então eu queria pedir que se fosse marcada uma reunião daqui a um mês, 15 dias, 20 dias, para que a gente tenha esse retorno daquilo que ficou pendente. E reitero que a gente quer ser recebido pelo prefeito, sim, uma comissão de usuários e trabalhadores, para que o prefeito possa, né, dentro do tempo que ele tem, que é muita coisa para fazer, a gente sabe que Recife é uma demanda monumental, uma capital cheia de demanda, que ele tire um tempo para receber o programa Academia da Cidade e trazer o olhar dele, né, para os nossos usuários e para o serviço que funciona, né, que é uma coisa boa, que traz uma diferença enorme. Onde a gente, né, o gestor que tiver no Recife e chegar para falar, vai ser bônus, né, vai ser uma coisa positiva daquele gestor que apoiou um serviço que funciona de verdade, né, tem um impacto positivo do ponto de vista da saúde física e mental, né? É o uso do espaço público. Quando a Academia da Cidade chega, ele transforma aquele lugar, né? Fica mais movimentado, existe um incentivo da população com relação àquele lugar para que ele seja usado de verdade. Então, é bom para o gestor, ele sabe disso, nosso prefeito é uma pessoa, né, que sabe, né? A gente precisa ser recebido por ele, vai terminar a gestão e a gente não foi recebido ainda por ele, mesmo com tantos pedidos com relação a isso. Bom, é isso. Obrigada. E agradecer a você, Eurico, pela iniciativa. Reitero, muito obrigada por essa iniciativa. A gente agradece demais. A gente sabe mesmo do seu interesse, do seu esforço. E a gente entende que a coordenação está fazendo, mas precisa, né, vamos mobilizar essa gestão, os nossos, né, secretários da saúde, que não são da saúde, para realmente fazer um programa Academia de Cidade melhor, porque ele merece. É isso. Obrigado, Adriana. Eu me comprometo nessa semana a fazer a visita ao Polo Chão de Estrelas e procurar a empresa responsável pela obra, procurar o secretário que esteja coordenando essa obra, não sei se está diretamente associado
a saúde ou se é outro secretário que esteja à frente. A Sanear. A autarquia, né? Então, vou procurar sanear o polo. A Fernando Godoy também programar uma visita essa semana. Como eu não sei se o colega dos Milagres já retornou. Você está funcionando, o Milagre está em aula? Daqui a pouco eu dou essa resposta. Tá. Então, nessa semana seguinte, a gente programar essas visitas. Tem a data de 15 de maio como compromisso para os estagiários, que eu vou insistir nesse tema ainda. Vou procurar hoje ligar para a Camila, tentar falar com o secretário. Eu sei que é difícil, mas vamos fazer o movimento de ampliação do número dos estagiários. Essa agenda com o prefeito eu mencionei, ele mostrou-se receptivo. Eu vou ver se eu defino essa agenda para receber o programa. No tocante, que é uma coisa que incomoda, está lá, está posta, vocês relatam, reafirmam, da limpeza. O próprio prefeito também, na ocasião da nossa reunião com os secretários, ele insistiu e chegou a dar até algumas ideias. Então vou voltar a falar com o prefeito, com o secretário, ver de fato qual dificuldade é essa que a gente não consegue iniciar essa limpeza, a regularidade e a sistematização a regularidade, mas também sempre é mencionado quando a gente fala sobre a limpeza, de como essa limpeza é feita, né? Além da frequência, mas de como a qualidade dessa limpeza. De fato, a gente fica, e eu confesso que na ocasião o prefeito também mostrou-se assim, a gente fica preocupado, surpreso. Grande dificuldade é essa para a gente implementar essa limpeza. Então vamos insistir nesse tema. De qualquer forma, dia 15, acontecendo a entrega do material, minimamente esses estagiários que na ocasião o secretário estava previsto para final de maio, ele deu orientação para tentar antecipar. O estagiário é 20 de junho. 20 de junho definiu? Já, ontem eu tive a reunião da CGTES. E o material, o último lote chega dia 15 de maio. Então, depois do dia 15, o prefeito vai marcar o dia para entrega de todo o material, do evento que ele quer fazer. Pronto, vamos discutir essa data para ser feito ainda, em maio, que foi o compromisso assumido lá na reunião pelo secretário, certo? Porque a gente, enfim, vamos definir, vamos escutar, tem alguns profissionais que querem falar ainda, em seguida a gente define a data da próxima reunião. Por favor. Bom, eu só queria, antes dos colegas falarem, só para lembrar uma questão. O professor Ricardo mencionou na questão da prestação de contas que pudesse ver o extrato lá no NAGAB. Eu quero que a prestação de contas ela fique esmiuçada, né? Entendível, não na língua da economia, da matemática, da administração, que eu não tenho esse conhecimento, eu não chego a isso, na página da prefeitura de uma forma mais simplificada. A nossa solicitação, não sei se o meu sentimento é o mesmo dos colegas que falaram aí, mas assim, 2000 e sei lá, quando foi a primeira vez que chegou a verba federal? 2013. Foi 2013, 2012. Chegou o investimento de tanto, e tanto foi aplicado no programa nisso. 2014, chegou tanto e foi investido isso, isso e isso no programa, né? Porque o dinheiro ele vem fundo a fundo, por favor, se eu estiver enganada, me corrijam. Ele vai para o Fundo Municipal de Saúde e vai junto com os outros fundos federais para o Fundo Municipal de Saúde. Eu não sei se é a minha ignorância de não saber mexer no portal da transparência, mas e se for por conta da minha ignorância, mais uma vez eu ainda peço que seja esmiuçado. 2015 chegou tantos mil, tantos milhões, e foi usado isso, isso e isso. Uma coisa que ficasse mais simples para que qualquer pessoa que não entende bem dessa linguagem econômica, né, específica, possa compreender. É isso. Mas vem dizendo,
Não, mas eu queria que deixasse assim, público, que a pessoa não precisasse ir lá na GAB para ver. Mas não. Aí não sou eu, né? Não, eu é um pedido para que seja colocado isso. Não sei se é a Secretaria de Administração que faz, se é de assunto jurídico, não sei. Quem faz é a saúde e manda para mim o extrato. E o extrato vem dizendo, 2012. Mas onde é que a gente vê esse extrato no portal? É isso que eu queria ver, uma coisa que ficasse mais fácil. Dizer, não. Então, é um pedido para que seja feito isso, para facilitar uma pessoa comum, que não entende dessa esmiuçar isso. Eu vou perguntar como é que eles podem fazer isso aí para colocar. Agora vem então esmiuçado, viu? Não. Qualquer leigo que vê o documento vê o valor e o que foi gasto, a data. Certo. Vem tudo dizendo. Por exemplo, não vem dizendo... uma pessoa que mora distante, sei lá, mora lá no Jordão, aí para ter que ir lá entendeu? Ela possa acessar com mais facilidade. Vou perguntar isso. Bom dia, meu nome é Sulamita, professora do IPSEP Manhã. Primeiro eu queria colocar aqui que é um pesar, né, sobre quem tem governabilidade e não está aqui, né? Infelizmente. Registrar mesmo esse pesar. Um segundo pesar que eu também queria registrar é que, mais uma vez, nós viemos discutir essas questões, né? Questões de limpeza, de material, de está faltando isso, está faltando aquilo. No entanto, a população de Recife ia ganhar muito mais se as nossas discussões fossem sobre os cuidados com ela, né? Sobre o que nossa atribuição na prefeitura está para ser feita, né? É cuidar do usuário. Né? Infelizmente, eles ganham menos porque nós estamos discutindo mais isso. Né? Esse é um outro pesar. Primeiro, eu queria... aí, com relação a algumas questões que foram colocadas na mesa. Né? Com relação à avaliação física, né, colocou que recebeu alguns materiais, falta mais a questão de documento. Eu acho que, assim, pela minha vivência no meu distrito e no meu polo, né, depende do material que está faltando em algum lugar. Porque no meu polo tem 2 balanças desde novembro lacradas, inclusive que o cupim já está comendo, né, a caixa. Outros polos receberam, meu polo recebeu. Outros polos não receberam, por exemplo, a questão dos protocolos de formulário. O meu foi um que não recebeu. Então, assim, a questão da avaliação física não é só vamos lá começar. Né? Acho que tem que organizar melhor algumas distribuições. Tem uma outra coisa aqui. Com relação, isso é em especial para Ricardo, com relação ao que você colocou, Ricardo, sobre iniciativa para colocar um quadro, não sei o que chega para você, mas no polo do IPSEP, manhã e noite, eu não vejo profissionais com falta de iniciativa. O quadro precisa de alguma coisa que retire os parafusos, que eu não tenho no polo. Precisa de furadeira, eu não tenho no polo e nem sei manusear esses materiais. Então, queria deixar claro para você e para quem está aqui, não é só falta de iniciativa. E eu quis falar isso porque isso é do meu polo que foi colocado. Tá? E além do que também não é atribuição mesmo, como ele está lembrando aqui. Tem outra questão, está se falando de limpezas de polo, que está faltando mesmo, a gente sabe que está. Né? Uns conseguem, outros não, e no distrito que consegue tem suas dificuldades, todo mundo já sabe quais são, não vou estar aqui elencando. Mas tem uma outra questão muito séria, que foi colocado na outra audiência pública, que são as limpezas de uso diário de material dos usuários. Nós temos colchonetes que foram limpos no IPSEP em janeiro por usuários e por nós profissionais, tá? Que fizemos a faxina. E limpamos porque tinha colchonete. Esses colchonetes vão para o chão, minha gente. Colchonetes com cocô, com suor. Então, assim, janeiro, fevereiro, março, abril vai se acabar aqui daqui a uns dias. Né? No entanto, a própria vigilância sanitária fiscaliza material de limpeza em academias privadas. E se você chegar lá na academia privada, ela vai receber um auto. Ela vai ser fechada. Ela vai ser multada. E aí os usuários e os profissionais têm que usar material sujo. Sujo. Não tenho como falar de doenças que são transmitidas, mas que, inclusive, estamos dizendo ao nosso usuário, você está sendo cuidado, fora isso aí, né? Você está sendo cuidado com relação à manutenção, né, das doenças aí da hipertensão, da diabetes,
né, para a gente cuidar para que não se tenha dificuldades maiores. Mas com relação a outras coisas, vocês estão totalmente descobertos e expostos. A Prefeitura do Recife está expondo os usuários. Uma outra questão sobre o previsto, né? Infelizmente, a gente tem que bater nessa tecla. É chato porque é só um polo que não tem banheiro e mais outro que tem e não funciona porque não tem água. Só para lembrar de prazos, né? O banheiro de IPSEP foi dado um prazo de novembro de 2014. Quando a praça ficasse pronta, eu nem era do distrito nesse momento, né? A praça ficou pronta, já precisa de reformas novamente e não ficou pronto. Novembro de 2014. Tá? Continuamos com prazos, continuamos com vários prazos e o último agora é 1º de maio. 1º de maio, infelizmente, é um domingo e um feriado. Mas pelo menos que realmente, né, maio seja um mês com relação à iniciativa disso aí, minha gente. Porque isso aí é uma outra questão. Existe uma normatização para a construção de equipamentos de saúde. E você vai nessa normatização, você abre lá, Ministério da Saúde, no site, tem lá normatização, como é que tem que ser os cantos de equipamentos de saúde, como é que tem que ser o banheiro, como é que tem que ser... Então, tem normatização. Então, assim, não se tem desculpa para dizer, não tem. Né? Infelizmente, se a gente tivesse uma vigilância sanitária séria, ela iria lá e iria fechar o polo. Imparcial, né? Imparcial, acho que na verdade, né? Porque sério eles são. Desculpe, inclusive, a vigilância sanitária, mas sério eles são. Mas se não fosse parcial, né, eles fechariam um polo. Um polo não, uma unidade de saúde não pode existir sem banheiro, minha gente. Né? Aí, por isso que eu fico assim, com um pesar muito grande, porque quem precisa, eu sei do trabalho dos nossos coordenadores, eu sei que eles trabalham, né, mas que eles podem falar 1000 anos, mas não vai, minha gente. Não vai. Então, infelizmente, quem tem governabilidade sobre isso, né, não está aqui para ouvir, né, e que já ouviu, na verdade, né? Já sabem, já ouviram em outras ocasiões, mas que a gente precisa levar uma coisa mais a sério, né, ter um comprometimento mais a sério, né, porque é muito difícil. É muito difícil. Ontem eu mesma tive um constrangimento com relação a essa questão de banheiro. Né? Maio do ano passado, eu estava no polo de Boa Viagem e vi uma senhora ir para trás do polo, uma senhora de 75 anos, ir para trás do polo, tirar a roupa, ali na beira-mar, atrás do polo, tirar a roupa para ir no banheiro, porque eu tinha tomado sua medicação para fazer exercício. Sabe? É muito difícil isso. Viu? É muito difícil isso. E estou falando de polo, não vou nem começar a falar em extrapolo, senão eu nem termino aqui. Porque os engenheiros da prefeitura sequer autorizaram o uso de onde eu faço o extrapolo para se montar uma unidade de saúde. Então, como é que eu estou lá ainda, né? Então, não vou nem discutir isso com vocês aqui, mas pelo menos a questão de polo, minha gente, é muito complicado, viu? É muito complicado. Precisa mais do que um olhar e do que um cuidado, minha gente. Precisa, pelo menos, respeitar a legislação. Bom dia. Obrigado, Simone. Bom dia. Veja, estamos aqui na condição de vereador e de alguém que está capitaneando essa discussão na casa, junto à gestão. Eu estou me expondo meu mandato. Na medida que eu me exponho, inevitavelmente, eu acho que a gestão se expõe também. Mais uma vez. É trazido aqui, ou são trazidos aqui dados, datas, compromissos, e a gente tem feito, fica nos anais da casa, essa reunião vai ficar disponível no site, o compromisso mais uma vez está sendo assumido, a data para o material, para o recebimento integral do material, e aqui eu quero fazer um registro, assumir o bônus ou o ônus disso. O secretário nessa reunião, o secretário Jair Corrêa, conjecturou e entregando o material que tinha recebido. Aí eu, na verdade, disse, secretário, eu sugiro, como está próximo a data, que receba o material todo, e entregue tudo.
eu pensei na ocasião de não entregou alguma coisa, então já entregou não sei o quê, ou entrega ou não entrega. Então, foi dia 15 a data limite para recebimento. Eu vou discutir essa data, pedir essa data, ver se no dia 20, recebendo dia 15, aí eu vou ver com o prefeito também em relação a esse ato. Eu acho o ato interessante que seja feito, porque na medida que se faz um ato e se chama a imprensa e se tem a presença de profissionais, de usuários, eu acho que naquele momento, inevitavelmente também se assume um compromisso perante a população, perante a imprensa, promove o programa e eu acho que vai ser instrumento para que a gente continue lutando pela ampliação e pelo melhoramento do programa. O diferente das outras datas da última reunião é que a gente está com a data aí, que nessa reunião já o secretário tinha previsto dia 15 para a entrega de todo o material, mas dia 15 recebe, nessa reunião de ontem, recebe todo o material. Mas há um indicativo de no mês de maio esse material ser entregue. Há um indicativo de no mês de maio a reforma ser contemplada, os sanitários, minimamente. Então a gente sai daqui com esse indicativo, com esse compromisso. A gente não só conversou, especulou, vamos ver, cobrou, mas tem da gestão fixo e registrado. E eu estou assumindo esse compromisso também como vereador pela gestão, porque eu quero renovar aqui meus votos de confiança ao gestor, que disse nos meus olhos que vai ser resolvido, que chamou o secretário, mandou fazer. Então vou voltar a conversar com o prefeito, atualizá-lo dos desdobramentos e apostar que até o final do mês de maio, que sabe, até o dia 20 de maio, e esse material tenha sido entregue, a reforma tenha sido feita, e a gente volta a se reunir aqui no final de maio. Vamos dar um prazo, assim, como a gente deu 30 dias, dá 30 dias também. Antes de 30 dias, foi dia 20, a gente está dia 20, então, daqui a 30 dias, que é dia quanto? É o dia que a gente presume que vai fazer a entrega, né? Eu estou aqui especulando. Vamos botar uns dias depois, para que a gente possa fazer a avaliação. Dia 26 de maio. 26 de maio. 26 de maio. E eu também vi, aí eu vou procurar Camila, mais uma vez, porque o secretário, na ocasião, inclusive solicitou um esforço para antecipar a chegada desses estagiários, ao invés de ser final de maio, ser... Não, sim, na ocasião a previsão era final de maio. E o secretário Gelson Correia, nesta reunião, ele disse, vamos falar com a Camila, pediu para, não sei se foi a Eliane, designou que fosse visto com Camila, para antecipar do final de maio para o dia 15, que era o previsto, e agora a data é 20 de junho. Então eu vou insistir. É porque, deixa eu explicar. Sim. Antes havia feito um cronograma, tá certo? E o contrato com o IEL e o CIE estava por assinar. Isso leva um processo. Como leva um processo de 10 dias para o pessoal da Imprel colocar no site da prefeitura o link. Então, são prazos que ele tem que cumprir. Não sei como o secretário falou isso, mas se tem que cumprir prazos, a gente não pode antecipar. Então, ontem, nessa reunião com a CGTES, a gente fez o cronograma, tá certo? E até o dia 20 de junho, todos os estagiários estarão no polo, entendeu? Todos os 21. Uma pergunta. A prefeitura tem outros estagiários em outras secretarias? Não sei dizer, minha filha. Porque se tiver... Não tem estagiários na Academia Recife? Sim, mas é porque a Academia Recife é outra... Não, é outra secretaria. Eu entendi. É outra instituição, outra organização. Eu não sei dizer a você. A pergunta é por isso. Se existe já contrato, como é que é feito o contrato de estagiários em outras secretarias? Ou na própria saúde? O que foi autorizado, né, foi 21, pelo tema também financeiro. Eu pedi 84, tá certo? No mais eu não posso responder. Muito bem, vamos insistir. Cabe-nos garantidas as conquistas que a gente quer crer serão garantidas, a gente insiste na ampliação, minimamente na ampliação desse quadro de estagiários, e nas definições foi uma das perguntas, foi aberta a comissão que está tratando do
concurso, né? Pronto, aí a gente precisa colher informações, mas a gente vai acompanhando isso também. Acho que na próxima reunião já terão algumas definições, com certeza, em relação a esse concurso, né? Eu não sei essa comissão. A informação foi eu me comprometo com vocês de trazer. Eu não sei quem são as pessoas. São de oficial já. Saiu no DO. Saber onde... Desculpa, a questão é saber qual é o número de profissionais que vai ser chamado, porque a nossa solicitação foi profissional de educação física no CAPS, na Academia da Cidade, e o nosso pedido, né? Aí eu não sei onde na saúde esse profissional seria... Liana, veja bem, nós temos que nos preocupar... com a Academia da Cidade. Com a Academia da Cidade. Agora, sim? A saúde mental, e eu tive uma conversa com Thelma, ela é que tem que brigar e lutar para trazer os profissionais, o concursado, para o CAPS. Tá entendendo? Porque vai chegar um momento que a gente tem que definir a nossa vida. E o polo precisa hoje de ser potencializado, entendeu? Sabe. Então, isso não a gente quer, mas não é a gente que vai estar na frente. A gente quer para o PAC. E a nossa dificuldade é no PAC, entendeu? Eu tenho um segundinho só, vereador. Não. Tem, eu pediria para a gente objetivar agora. Tatiana ainda tem uma consideração para fazer. E tem mais um profissional para a gente encerrar. Bem rápido, só com relação à nossa profissional, com relação à limpeza, foi feito o POP pela Secretaria de Vigilância, foi feito o pedido, né, de álcool 70 papel toalha, justamente para ter todo mundo. Isso foi tudo feito o pedido. Ainda não saiu, tá certo? Mas eu mandei CI, de custo, mandei tudo, fiz todo o processo. Concordo com você que o quadro ou alguma coisa que aconteça no polo, que seja de furadeira e tal, as atribuições de vocês são outras. Isso eu sei. Isso o distrito, né, tem que ser responsável. Né? Por favor, Tatiana. Vou tentar ser breve. Só para esclarecer, Liana, quando você falou de nutricionista no programa, a gente tem que lançar a mão das coisas que a gente tem, certo? Qual é o profissional de nutrição que está na rede de saúde? Para mim, na minha rede de saúde, eu só tenho nutricionista no NASF. Então, foi feito algumas interlocuções, né? E alguns polos já acontecem de fato de forma exitosa. Eu tenho 2 polos, Brasília Teimosa e Praça da Vitória, que não é meu, que é do 8, que isso acontece de forma sistemática, né? A Rafa, ela de Brasília Teimosa, ela está indo de manhã, uma vez por mês de manhã e uma vez por mês à tarde. O problema que a gente encontra também é que o NASF não tá com a cobertura, está com o mesmo problema de profissionais igual a gente, né? E outro problema que a gente vê é que tem alguns polos que são descobertos, como o IPCEP Lagoa da Sá. E o seu, por exemplo. Então, você já entende essa situação. Então, o que a gente tem que ficar em alerta, assim que essa equipe for restabelecida também, como a da gente, e a gente voltar a conversar para pactuar essas intervenções, que é muito importante. Até porque isso faz parte do nosso escopo, né, do programa. Então, se não tem, não diga que não tem, né? Mas... eu não disse que não tinha, eu disse que o nutricionista vai aos polos em atividades pontuais. Tá, Não é um trabalho de equipe recorrente. Sim. Faz parte do trabalho de todo dia, de fazer, né? Educação em saúde não é uma coisa que a gente consegue mudar as pessoas rapidamente. A gente precisa conversar, tá um trabalho diário, né? E esse profissional não está junto da gente nessa perspectiva, entendeu? Essas 2 experiências que eu falei são experiências que acontecem de forma sistemática, né? Em outros polos ainda vai pontual, como você está falando. Mas eu estou falando assim, do programa, se a gente não ficar em alerta, se nenhum dos polos tem, então tire do escopo do programa, que é de nutrição. Mas eu acho que o caminho não é esse. O caminho é a gente lutar para ter, né? Assim que a gente vai restabelecendo as equipes do NASF, a gente tem que ficar em alerta. A outra coisa interessante que você falou, Liana, é a questão do ESUS, né? O ESUS é um sistema de informação unificado vai ser nacional, né? E é um
sistema interessante porque colocou todo mundo no mesmo trilho. E estamos trabalhando todos, quando o sistema ficar todo informatizado, vamos estar todos assim, conversando online, né? Vai ser muito bom. Hoje, a gente faz a ficha de cadastro e a gente não... a única profissional que lança no sistema, Diana, só corrigindo, é o ACS, né? E é na unidade de saúde. Ele é o único habilitado para fazer essa ficha de cadastrais e de lançar o sistema na unidade de saúde. Tem que ser na unidade de saúde. A gente adotou esse instrumento porque faz parte, é uma coisa à parte, né, do momento. Faz parte do nosso protocolo de avaliação física e ele tem uma anamnese muito boa que vem responder 2 questionários da gente que estava no nosso protocolo e está lá dentro incrivelmente, né? E aí o seu pleito, eu acredito que seja, a gente precisa da parte estrutural de computador e informática para a gente dialogar de fato com a rede. Mas só esclarecendo que não é só um desprivilégio, fazendo um neologismo aqui, do Academia da Cidade que não está trabalhando de forma online, mas também tem algumas unidades que estão sem nada, né? Tanto é que todos os distritos estão assoberbados tentando digitar, atualizar essas informações no sistema. Mas é muito pertinente que a gente entre na fila também para a gente receber esses materiais para trabalhar de fato do SUS. E isso não impede, eu não sei quem fez essa pergunta, acho que foi tu, né? Não impede a gente fazer a conta referência a referência de forma de papel ou sem papel, né? Mas a gente já tem esses papéis nos nossos polos e Solamita e Amanda, eu já tinha falado com vocês que o material de vocês está comigo, né? Está na mala do meu carro e eu estou esperando a gente agendar o dia que a gente vai fazer planejamento no polo de levar esse material. Eu não tem necessidade da gente correr com isso, porque é uma coisa paulatinamente e tem alguns polos que já estão adiantados, como Praça da Vitória, Boa Viagem Manhã, já fizeram uma boa parte da avaliação da ficha cadastral, mas é só para responder mesmo. Tem mais uma consideração para encerrar? Por favor, Matheus. Vou ser breve, mas é porque a gente precisa de ter alguns prazos, né? Então, em relação a... Hoje nós temos várias atribuições de relatório. Hoje a gente precisa entregar relatório para o município, para o Estado, alguns documentos também para o Ministério, agora o SUS. Então, são vários documentos que a gente precisa estar com o computador, precisa estar com a internet para poder responder a essa demanda do nosso processo de trabalho. E se a gente não tem, como é que a gente faz? Hoje, os profissionais estão trabalhando em casa para fazer isso, né? Isso não é certo, isso não é legal, né? Então a gente precisa saber, mesmo que a gente sabe que vai demorar um pouco para informatizar todos os polos, mas que a gente tem algum local com computadores à disposição da academia para a gente estar fazendo isso, né? Pelo menos alguns computadores serem disponibilizados lá na Gávea para a gente estar realizando esse trabalho, que é um trabalho do nosso processo de trabalho, faz parte das nossas atribuições, e esse sim a gente precisa fazer com urgência, porque a gente tem que dar conta dessas demandas, né? A outra questão é o concurso. Eu queria saber se há uma possibilidade, a gente poderia ver essa possibilidade de ter um representante da associação junto a quem está organizando o concurso, para estar vendo esses profissionais, o quantitativo, se vai garantir realmente que a gente solicitou, foi aprovado na Conferência de Saúde, a gente conseguiu aprovar na conferência o concurso para a Academia da Cidade, com os profissionais de Educação Física e Nutrição, porque hoje a gente não tem nutricionista, hoje não, né? Já faz alguns anos, né, eu acho mais de 10 anos que a gente não tem nutricionista no programa, e é um profissional fundamental para que o trabalho realize do jeito que tem que acontecer, né? As exceções acontecem, como a Tatiana falou, mas não é a regra. Para ser regra, a gente tem que garantir o profissional no polo, trabalhando no mesmo horário, com as mesmas condições que a gente, para que a gente conseguir realizar um trabalho que a gente acredita, né? E a outra questão é o prazo para a entrega desse material de limpeza, né? Porque a gente sabe que Ricardo já solicitou há muito tempo e não se tem um prazo.
E se não tem prazo, não se tem resposta. Se não tem resposta, não resolveu. Né? Então, precisamos de prazos para essas demandas. E é isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Eu verei os 3 prazos. Rodrigo, vamos encerrar com o Rodrigo, porque a gente já extrapolou o horário. Fala, Rodrigo. Gostaria de fazer considerações finais também. Gostei aqui da audiência hoje, conheci os 2 lados aqui do programa. Queria também fazer um apelo aqui aos professores, que para a próxima audiência também convidem seus alunos. Eu acho que vocês devem ter convidado para essa, mas para a próxima convidem seus alunos, que alguns, por acaso, por causa de questão de trabalho, por direito, eles também têm direito a participar de audiências públicas, ser liberado do trabalho para isso. Vocês lembrem a ele também, para eles participarem, cobrarem também essas coisas. Também eu ouvi algumas coisas aqui que eu não gostei muito, como pagador de imposto. Eu não gostei quando eu escutei, me esqueci o nome dele. O seu Ricardo falou que uma determinada reforma estava esperando que a empresa fosse lá fazer a reforma como se fosse esperar boa vontade, deu a entender, como fosse esperar boa vontade da empresa para fazer aquele trabalho. Eu entendi isso. E eu acho que a empresa, se foi pago, se está no contrato, ela tem que fazer aquele trabalho. Não é esperar que a empresa vá fazer isso. E, ademais, também eu peço também que com os profissionais que trazem seus alunos também, levantar o caso para não acontecer o que vem acontecendo no Brasil, na cidade. Quando acontece a maioria dos programas, a gente tem aqui 41 polos, vamos dizer que a prefeitura invista muito em 5, 6, somente para fazer a propaganda eleitoral, que acontece nesse ano, e enquanto sucateia o resto. E, então, evitar isso, todos os polos ter a sua manutenção, tudo funcionando direitinho, para poder no futuro ter ampliação e tudo mais. E muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela contribuição. A compreensão foi equivocada, a prefeitura não espera, não, é boa vontade. Mas é uma relação muito difícil com as empresas contratadas. Às vezes tem ocorrido cancelamento por não honrar prazo, não honrar qualidade. É uma dinâmica difícil. Agradecer a vocês mais uma vez, renovar o nosso compromisso. Vamos insistir, aqui agradecer a mesa, a Liana, a Tatiana, a Rodrigo, e vamos insistir com a gestão. É o que nos cabe, é nosso dever, para que esse programa seja atendido nas suas necessidades e possa prestar o melhor serviço possível à população do Recife. Muito obrigado a todos e a todas.